Oi, oi, meu povo! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. A gente vai ter uma série de lives, de conteúdo, de bate-papo, de fato, com o que, como, porquê. A gente vai responder todas as coisas para vocês aqui no nosso canal no YouTube. E a gente tá muito chique, né, gente? Um canalzinho no YouTube. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre introdução no recrutamento e seleção. A gente vai dar, na verdade, uma introdução para vocês com relação ao recrutamento e seleção. Mas antes, eu quero pedir para você para se inscrever no canal, curtir, comentar lá embaixo, falar assim: Gabi, eu tô vendo o vídeo daqui. Oi, achei legal o conteúdo. Não gostei do conteúdo. Comenta também que a gente quer saber. Uma das coisas que a gente fala aqui é sobre melhoria contínua. Então, para a gente começar a melhorar, para a gente continuar a melhorar, a gente precisa saber o que que você está achando, qual a sua opinião sobre o conteúdo. Maravilha? Coloca as informações lá embaixo que a gente vai acompanhar aí junto com vocês. Eu espero que vocês gostem, compartilhem esse conteúdo com quem precisa. Vamos lá. Quando a gente fala sobre introdução ao recrutamento e seleção, eu quero já começar nosso vídeo com uma primeira frase, um jargão assim que eu quero que você leve para a tua vida. Quando a gente vai falar de empresa, de ambiente organizacional, tudo o que se aprende sobre cliente, sobre relacionamento com o cliente, sobre marketing para o cliente, sobre estratégia de vendas para o cliente, sobre a qualidade, a experiência do atendimento ao cliente. Tudo que a gente falar sobre cliente, eu quero que você pense quando a gente falar sobre recrutamento e seleção. Porque uma pessoa que está participando de um processo seletivo, um candidato para a tua empresa, sim, ele também é seu cliente. Então, a gente vai falar aqui sobre cliente externo, que é aquele primeiro tipo de cliente que a gente conversou, e o cliente interno, que é justamente o pessoal que já é funcionário, entende? Então, eu quero que vocês pensem sempre sobre isso. Quando a gente falar sobre recrutamento e seleção, a gente vai falar principalmente sobre cliente. A área de recrutamento e seleção muitas vezes é uma área de entrada para profissionais de RH, né? E às vezes acha assim que não conhece muito, que não está muito preparado, pergunta o quê, pergunta como, por quê, para quê, como é que eu consigo fazer as perguntas ideais? E aqui a gente vai ter uma diferença. Por quê? Há tempos atrás, quando a gente começou a falar sobre esse negócio de recrutamento e seleção, já já a gente vai na história buscar esse conteúdo, a gente não tinha muito essa preocupação com relação o que a gente chama hoje de fit cultural. Essa é uma outra aula, mas eu quero trazer vocês a pensarem sobre isso. O processo seletivo, o recrutamento e seleção em si, não se baseia somente na entrevista. Já foi há muito tempo assim. Não se baseia somente na coleta e conferência de documentação. Já foi há bastante tempo assim, mas não mais. Hoje, esse profissional que é um headhunter ou de fato um profissional da área de seleção ali dentro da sua empresa, ele precisa ter um olhar estratégico. Então, sim, saber quais perguntas fazer, mas não só quais as perguntas, mas por que estamos perguntando cada coisa. Como é a melhor forma de perguntar determinada coisa? Qual é o perfil ideal para dentro dessa empresa? Como é que eu sei qual é o perfil ideal da empresa, né? Onde que, por exemplo, o meu processo de recrutamento e seleção, sendo bom ou não, sendo positivo ou não, ele impacta dentro da empresa. E aqui eu quero trazer vocês para esse cenário, ok? A gente vai sair do feijão com arroz de entrevista e recrutamento e seleção e a gente vai de verdade se aprofundar nesse conteúdo com essa visão estratégica. Normalmente a gente tem o conceito aí de três tipos de RH. O primeiro é RH que não é RH, que é o pessoal de departamento pessoal. Entenda, a gente não está excluindo ninguém, muito pelo contrário. Eu quero que vocês estejam aqui com a gente, eu quero que vocês somem de fato aqui com a gente, porque muitas das vezes, mesmo você sendo do departamento pessoal, quem faz processo seletivo na empresa é você, não é? Pois é, então vamos lá junto com a gente. O segundo é o pessoal que eu chamo de RH amorzinho. É o pessoal ali que gosta só daquele negócio de empatia, de uma psicologia linda e bonita e romântica muitas vezes.
Sim, a academia tem muito o que contar com relação a isso. A gente também não faz exclusão aqui, justamente porque grande parte das pessoas que trabalham no RH são psicólogas formadas, têm um olhar de fato diferenciado para as pessoas. Isso tem feito diferenças e impactos positivos dentro das organizações. Mas a gente quer falar de fato para o terceiro tipo de RH, que hoje a gente já entende que é o RH ideal. É o RH que gosta de dinheiro. Então, por exemplo, essa visão estratégica que a gente conversa com vocês não é somente uma visão de processo seletivo, mas quanto custa? Onde, em qual processo está impactando o resultado do meu processo seletivo ser bem feito ou não? Onde é que isso está surtindo efeito, entende? Então a gente vai falar aqui justamente sobre isso. Eu quero trazer vocês para pensar sobre esse assunto. E eu quero conceituar aqui algumas informações com vocês. Do nada, uma água, né, gente? Vamos lá. Primeiro, recrutar e selecionar. A ideia de recrutar lá no passado vem da Primeira Guerra Mundial, que a gente tem registro, mas isso pode ter vindo inclusive de muito antes. Eu digo, ouso dizer que de Grécia Antiga e etc. Por quê? O conceito de recrutamento é de fato conseguir chamar, é a fase da empresa de divulgar a vaga, de chamar candidatos, independente de qualquer que seja esse candidato, independente de qualquer que seja o perfil desse candidato. É, na verdade, chamar. Então a gente recruta muita gente. Lembra da ideia do militarismo, Primeira Guerra Mundial, todo mundo ali, né, envolvido naquele processo, homem, independente de faixa etária, independente de lugar, de região onde morava, foram recrutados para ir para o campo de batalha. A ideia é justamente essa. Talvez não um campo de batalha, gente, mas, né? Talvez não um campo de batalha. Não olha para a empresa como se fosse um campo de batalha. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui para vocês. Mas que qualquer semelhança pode ser uma mera coincidência. Então vamos lá. Recrutamento é justamente essa ideia. Aqui a gente tem a ideia de seleção. Então, recrutar e selecionar. Eu quero que vocês pensem sobre seleção depois de um processo de recrutamento. Então, a gente já tem muita gente aqui. A gente faz um movimento de pensar. Literalmente esse movimento. A gente faz esse movimento de pensar, de escolher, de selecionar. Sabe aquela ideia do povo que fala da Bíblia e tal? Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. É justamente isso aqui o processo de recrutamento e seleção. Quando a gente fala sobre o selecionar, a gente vai começar a olhar as habilidades técnicas, habilidades comportamentais, né? O que que a gente escolhe, como que a gente escolhe, identificar qual é o candidato que de fato seja mais compatível com a vaga, seja mais compatível com a empresa, o que que de fato faz mais sentido na parte de princípios organizacionais, de valores daquela empresa. Pronto, aqui a gente vai fazer esse movimento de pinça, né? Essa escolha, essa seleção. Quando a gente fala sobre isso, eu quero que vocês troquem um pouco o termo, que hoje a gente já tem dentro dos, enfim, dos artigos acadêmicos que tratam sobre isso. A gente tira um pouco a ideia de recrutamento, justamente por conta dessa ideia militar e tal, e fala mais sobre atrair, chamar para si, reunir, aproximar. E aí a gente começa a trocar esse termo justamente por um termo que é um pouco mais humanizado, digamos assim, certo? Eu quero que vocês pensem sobre isso, analisem sobre isso, porque a gente vai falar num próximo vídeo sobre os tipos de recrutamento interno, externo e misto. A gente vai voltar a falar sobre isso, tá bem? Muito obrigada, gente. Não esqueça de se inscrever. Lembra de se inscrever. Ativa aqui embaixo o sininho da notificação para você ter ciência. Todas as vezes que a gente lançar um vídeo novo por aqui, você já saber que tem novidade na área. E se preparem, gente, porque conteúdo como vocês nunca viram antes. Na história desse Brasil, faremos esse negócio acontecer. Até o próximo vídeo.